Oba! No vídeo de hoje eu vou colocar as mãos na terra e vou plantar essas sansevierias, as conhecidas espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, lança de Ogum, essas plantas tão resistentes, conhecidas como protetoras dos ambientes e que a ciência já comprovou que são plantas capazes de tirar os poluentes do ar. E como eu quero ter todas essas qualidades dessas plantas no meu novo ambiente, eu vou plantar alguns vasos e vou te mostrar no final desse vídeo todo o passo a passo do plantio. Eu sou a Cris Bernardes, sou designer floral e jardinista apaixonada pela natureza. Já cultivei espadas de São Jorge no meu jardim, em arranjos compondo com outras plantas. Já fiz arranjos na água com a espada de São Jorge e hoje, já que eu vou plantar esses vasos maiores, eu vou te ensinar como cultivá-las do jeito certo. As sansevierias são originárias do continente africano. São mais de 130 espécies conhecidas, mas o cultivo de todas elas é muito parecido. Então, se você tem alguma espécie diferente dessas que eu vou mostrar hoje, não se preocupe, pode cultivar do mesmo jeito que eu vou explicar nesse vídeo, que tá tudo certo. As folhas das sansevierias são duras e com esse aspecto de cera que é o que protege a planta. Protege do sol, ajuda a armazenar água, faz com que a planta seja menos atacada por pragas e também que ela seja resistente ao ar-condicionado. Hoje em dia existem tantas espécies comercializadas como essas cilíndricas que são plantadas como uma torre, ou essas que parecem uma mão. Essa Sansevieria Vitória com as folhas bem espalmadas, que essa espécie deixou de ser uma espécie popular para decorar ambientes internos sofisticados e contemporâneos. As sansevierias são plantas muito resistentes às condições de luminosidade, então você pode cultivá-la recebendo sol direto, só que daí nesse caso a planta fica com um tom de verde mais amarelado, ou você pode cultivá-la à sombra, recebendo apenas luminosidade. Então lembre-se que sombra não é breu e a planta precisa de bastante luz natural. As minhas sansevierias vão ser cultivadas próximas de uma janela. Elas não vão receber sol direto, mas vão receber bastante luminosidade. Você vai encontrar vários tamanhos de sansevierias sendo comercializados, desde vasos pequenininhos até plantas grandes, bem desenvolvidas. Então, com certeza, você vai encontrar alguma para decorar aí a sua casa. Lembrando que elas são plantas que crescem lentamente e o tamanho do vaso também vai limitar o crescimento da planta. Para você saber quando é hora de fazer uma muda, você vai observar que a planta começa a emitir muitas raízes no fundo do vaso ou ela fica com o crescimento estagnado. Então, nesse momento é hora de você mudar a sansevieria de vaso. E aí você já aproveita também para fazer algumas mudas, porque as mudas dessa planta, elas podem ser feitas pela divisão de toceiras, como eu tirei essas daqui para mostrar para vocês, lembrando que ela é uma planta que tem, além dessas raízes fininhas, o rizoma, que é esse caule subterrâneo que fica embaixo da terra. Então a gente destaca as mudas, quebrando desse rizoma, e aqui você já tem uma muda. E outra maneira é fazendo mudas através da estaca das folhas. Então é só cortar uma folha saudável e colocar para enraizar diretamente na terra ou para enraizar na água. E aí a gente pode cortar também a folha, não precisa deixar ela grandona assim, e da mesma folha a gente faz aqui duas mudas. Se você achou que aqui a parte de baixo é ruim para colocar na terra, pode cortar fazendo um biquinho aqui e enterra a folha. Então essas são as mudas por estaca. As sansevierias são plantas muito resistentes ao ataque de pragas, mas se elas estiverem sendo cultivadas num lugar muito escuro ou com algum desequilíbrio no cultivo,
pode ser que você tenha algum probleminha com cochonilhas, que é a praga que ataca normalmente essas espécies. E aí, nesse caso, você precisa fazer a limpeza da planta e a retirada dessa praga. Pode utilizar um pano úmido ou também uma escovinha de dente velhas e coloca um pouco de água com detergente para você fazer a remoção da praga. Se você observar que a infestação é muito grande, você pode usar um inseticida. Eu gosto de usar o óleo de nim e aí você vai borrifar em toda a planta e utilizar a escovinha ou o pano e fazer a limpeza por completo. E se você retirar a planta do vaso e observar que nas raízes também tem sinal de cochonilhas, elimine o substrato e lave bem as raízes antes de replantá-la. É preciso eliminar essa praga para que você não tenha problemas futuros. E agora eu vou plantar os meus vasos, eu vou continuar te dando dicas do cultivo, mas antes de tudo eu quero te pedir, se você está gostando desse vídeo, clica aqui em curtir e compartilha com os amigos que gostam de plantas que são fáceis de cultivar e que tem essa simbologia da proteção. E não se esqueça, clica para se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para vocês. As sansevierias não são muito exigentes em relação ao substrato, nascendo inclusive na areia da praia. Mas aqui para os nossos vasos eu vou utilizar terra vegetal, um pouco de areia grossa de construção e um pouco de casquinhas e carvão triturado. Porque o objetivo no cultivo em vaso é que a gente tenha um substrato que fique um pouco soltinho e que quando a gente faça as regas, a água escorra com facilidade. Então vou preparar aqui o meu substrato. Agora eu vou fazer o plantio, eu vou começar furando os meus vasos. Eu estou usando vasos da Vazap, que são feitos 100% com material reciclado e eles vêm assim sem furos, como uma maneira de você escolher se você vai utilizá-los como um cachepô ou como um vaso. Como eu vou plantar diretamente dentro deles, então eu vou fazer os furos utilizando uma furadeira. E aí eu vou fazer uma camada com argila expandida no fundo do vaso, vou colocar um pedacinho de manta para separar e vou fazer o plantio. E você vai me acompanhar tudo aí. Prontinho, eu adorei o resultado dos meus vasos. Achei que as cores dos vasos e os formatos das plantas ficaram perfeitos, gostei de verdade. E agora, sempre a gente terminar o plantio, a gente deve fazer a rega do vaso. Isso ajuda a assentar o substrato e também já aproveita para hidratar a planta. E depois, a próxima rega, você só vai fazer quando você tocar o solo e sentir que ele está seco. As sansevierias toleram alguns períodos de estiagem.
Então você tem que cuidar para nunca encharcar o solo. Sempre toca na dúvida, se ele não grudar a terrinha na ponta do dedo, é sinal que ele está bem seco e aí sim você pode regar. A gente fazer as camadas de drenagem corretamente, escolher o substrato soltinho e drenável, vão auxiliar para quando você fizer a rega, o excesso escorrer pelos furos de drenagem do vaso. Agora sim, meus vasos estão finalizados. Eu coloquei um pouco de casquinha de árvore para cobrir o solo, dar um acabamento e também faz uma proteção no solo. Assim que o meu espaço estiver pronto, eu vou posicionar os vasos lá e eu volto aqui para te mostrar. Vou deixar o link do site da Vazap e o cupom de desconto para vocês fazerem a compra e ganhar um descontinho lá na descrição do vídeo. Também vou deixar o nome dessas espécies que eu utilizei para plantar os meus vasos. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal, porque assim o YouTube entende que você está gostando e pode entregar esse vídeo para mais pessoas que amam as plantas como a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!